sobra nessa estrutura do judiciário, com falta de verba, com falta de cartório, com falta de juiz, com falta de oficial de justiça, e concorrendo conosco na prestação da justiça, sobram só 25% dessa grande estrutura. Então, o Estado, além de não prover o judiciário com os recursos necessários para suas atividades, daqueles recursos parcos que o judiciário tem, ele extrai, ele aproveita, ele suga coisa de 75%. Realidade da nossa justiça. Olha, a gente vai por um tempo. Precisamos tomar um refresco durante o intervalo, porque isso aqui é assustador. Esse é um dado que o senhor nos dá realmente assustador. Vou pedir o refresco. Vou pedir um refresco e tomar um balão de oxigênio aqui, que realmente... Aliás, está um caso não só de polícia, de saúde, né, do judiciário. Doutor Marcos, a gente vai para um intervalo e já volto no último bloco aqui do Questão de Justiça. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali pelo site da RBTV. Entrando no link do Questão de Justiça, olha aqui embaixo, questãodejustiça@rbtv.com.br é o nosso e-mail, que você pode mandar a sua opinião. Ou entre ali no site RBTV, né, e procura o Questão de Justiça e o link para o nosso programa. E é interessante você participar para poder promover cidadania e expor alguma dúvida do seu cotidiano, que agora eu estou cheio de dúvida aqui. Né? Nós pedimos um break maior aqui para nos recuperarmos aqui da notícia que o Dr. Marcos da Costa nos passou. É o seguinte, a gente fala da saúde, a gente fala da situação da segurança, mas está uma calamidade, porque o que o senhor está explicando, e eu não quero me alongar nisso, é que toda essa situação de não injetar o recurso num sistema tão forte que é o sistema judiciário, está atrapalhando todo o esquema do país. E aí, como é que a população se mobiliza para ajudar isso? Porque é extremamente importante. Não, até para esclarecer bem para o nosso telespectador, não sei se ele conseguiu captar bem toda a gravidade do assunto, né, doutor Marcos? Ou seja, o governo não destina quase nada para o seu judiciário, exige um monte de coisas, paga muito mal os seus serventuários. E, quer dizer, nós temos uma situação caótica. Agora, claro, quando a gente fala no governo, quem aprova esse orçamento todo também são os deputados estaduais. Eu quero saber qual a posição da OAB para pressionar esses deputados estaduais, porque, afinal de contas, cabe a eles aprovar ou não esses valores ínfimos, ridículos, ou melhor, nada, né? R$10, né? Isso é uma piada, até um escárnio, apresentados. Quer dizer, logicamente, o governo faz isso, mas cabe aos deputados cumprir o seu papel de representar a população, inclusive os serventuários públicos. Como é que está essa posição? Que posição a OAB tomou nesse momento? A ordem tem acompanhado a tramitação da proposta orçamentária do Estado dentro do Legislativo, e nessa proposta é incluída a proposta do Judiciário. Nós temos denunciado essa situação. O presidente Edilson já se manifestou, inclusive numa manifestação conjunta com a ASP, com o IASP, com a Associação dos Advogados e com o Instituto dos Advogados. Eu tive a possibilidade de participar de um colégio de líderes, os líderes dos partidos políticos na Assembleia, junto com a PAMAD, junto com os serventuários. Cada entidade foi lá e deu uma palavra. Eu também falei, chamei atenção, inclusive, para a inconstitucionalidade do orçamento, porque o Judiciário tem autonomia financeira administrativa. Portanto, ele define o seu orçamento, evidentemente com limites. Qual é o limite? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei que vai dizer o que tem que ser feito pelo Judiciário no exercício seguinte. Ele não pode pedir dinheiro para situações que não são contempladas na LDO. E o Executivo, quando ele recebe o orçamento do Judiciário, ele pode sim promover adequação. Adequação ao quê? A LDO. Se ele percebe que o Judiciário, na proposta dele de orçamento, pede valores que são incompatíveis com os previstos na LDO, ele tem que adequar. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo, que nós estamos verificando, é que, ao contrário dele adequar para ajustar a LDO, nessas situações que eu mencionei, em que a LDO manda instalar vara e é destinando R$10 para isso, ele está descumprindo a LDO. Portanto, o próprio orçamento, a proposta orçamentária, a lei de proposta orçamentária por exercício 2011, na minha ótica, é ilegal, porque desatende a LDO. E nós temos a Frente Parlamentar de Advogados na Assembleia, que é uma grande frente. São advogados que participam da Assembleia, são deputados.
e se comprometeram com a criação da frente em estar sempre à frente de projetos de interesse da advocacia e da cidadania. O presidente dessa frente é o Campos Machado, o deputado Campos Machado. E através da frente nós conseguimos a apresentação de 8 emendas importantes, que resgatam os principais pontos da LDO. Pontos ligados, por exemplo, à adequação do salário dos serventuários para evitar novas greves, pontos ligados à instalação de novas varas, à contratação de novos servidores e à informatização da justiça. Agora, eu gostaria de complementar o seguinte: a Ordem dos Advogados sempre esteve presente em momentos históricos importantes. E essa questão, por exemplo, das novas alterações, né, no Código, não deixa de marcar um momento histórico importante que o país vive. Até porque essas alterações influenciam na vida de toda a sociedade. Agora, o doutor Marcos estava falando sobre essa questão do orçamento. Agora eu fiquei pensando no advogado, doutor Marcos. Essas alterações no Código, até porque eu penso nos advogados, porque, do ponto de vista acadêmico, hoje, as pós-graduações, as universidades já trabalham com as alterações sem haver a alteração propriamente dita, a efetividade disso, né, na prática. Ainda não está implantado, essas novas alterações não estão implantadas. E as universidades já trabalham, ou seja, os alunos hoje já trabalham com o novo código antes mesmo dele entrar em vigor. Agora eu digo, quais os reflexos disso para a advocacia, do advogado? Tem duas situações. Aí você me deu um gancho importante, Leopoldo, que é também saudar os 80 anos que nós complementamos agora há poucos dias de OAB. E tem o Museu da Memória, inclusive, né? No site da OAB agora, aquela comissão da memória, importantíssimo. São 80 anos de ordem. A ordem, ela, na verdade, na Constituição do Império, de 1824, eram proibidos, a Constituição proibia entidades corporativas. É a Constituição que vem com os princípios do liberalismo, e por isso proibia as entidades corporativas. E então, os advogados criaram o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que acabou hoje, chama-se IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. É a entidade mais antiga em atividade no Brasil, entidade privada. Começou no Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo. Isso, o Instituto começa no Rio, é o Instituto Brasileiro, e depois os estados começam a criar seus institutos estaduais. E isso vem até 1930, curiosamente, num regime de exceção, onde Getúlio Vargas, através de um decreto de 18 de novembro de 1930, cria a OAB. Então nós temos na história do Brasil, e eu falo isso com muita honra como advogado, nós temos efetivamente a participação da advocacia e a partir de 1930 da OAB, em todos os momentos principais da história desse Brasil, em muitos dos quais por iniciativa da própria entidade. Não há página na história do Brasil que não tenha gravado essas três letras, OAB e o nome de advogados. E esse também é um momento histórico. Para o advogado, essas alterações legislativas é muito difícil. Eu sempre brinco, eu me formei em 86. Em 88 saiu a Constituição. De 88 para cá, eu vi uma alteração total do Código Civil, 60 alterações do Código de Processo Civil, a criação do Código de Defesa do Consumidor, a criação do Estatuto do Idoso, a criação, mudanças. Foi uma mudança legislativa quase que total. E nós, advogados, temos que estar acompanhando isso. É evidente que em alterações propostas, ainda não consumadas como essa do Código de Processo, o advogado precisa acompanhar, precisa discutir, precisa debater, mas precipitado por parte do estudante, ele ter isso já aprendendo com base numa lei que não foi ainda promulgada. Porque essa lei pode nem ser promulgada, ou se promulgada for, pode não ser nos termos que estão hoje. Uhum. Mas esse debate, por parte do estudante, por parte dos advogados, e por parte da APAMAGES, da EBMB, dos serventuários, todos os que contribuem com esse mundo jurídico, né, com essa família forense, é fundamental. E é através desses debates que nós verificamos equívocos, inconsistências, às vezes um projeto de 900 artigos, às vezes um artigo falando uma coisa, o outro falando outra, isso acontece, e por isso que desses debates resultam em propostas de melhoria. E por isso que nós precisaremos de mais tempo na tramitação desse código.